Boa tarde novamente, voltamos a falar aqui de Brasília. Você vê aí as imagens ao vivo, imagens de Brasília mostrando o Lago Paranoá, a Ponte JK, e à medida que a câmera vai se aproximando, ela mostrou ali o bairro onde nós estamos neste momento, o Lago Sul, aqui na sede de um dos nossos patrocinadores, a ANAF, a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais. Você já sabe, você que está nos acompanhando desde cedo, hoje é o dia do Encontro com os Presidenciáveis, uma iniciativa inédita, pioneira, entre dois veículos de informação, de jornalismo digital, que é o site Congresso em Foco e o canal My News. É um momento decisivo pelo qual o Brasil está passando e nós queremos ouvir os candidatos, ver o que eles têm a propor, as ideias, as suas posições sobre os problemas do Brasil. Mais cedo, o primeiro candidato entrevistado foi Henrique Meirelles, do MDB. Agora já está conosco o candidato do Podemos, Álvaro Dias. E a gente precisa informar, antes de começar a entrevista, que nós fizemos convites para que participassem dessa sabatina para 9 candidatos. Até o momento, 4 candidatos aceitaram o nosso convite. Os candidatos alegaram problema de agenda, algum tipo de dificuldade. A gente sabe que todos têm uma agenda muito extensa. Então, nós temos confirmados 4 candidatos, como já falei, Meirelles, que já deu entrevista, Álvaro Dias. Hoje, mais tarde, teremos Guilherme Boulos, do PSOL, e nesta quinta-feira, o candidato a vice-presidente da chapa do PT, Fernando Haddad. Antes ainda de começar a entrevista, é preciso agradecer aos nossos patrocinadores que permitiram que nós conseguíssemos realizar este evento. E eles são a ANAF, como eu já falei, a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, que nos recebe aqui na sua sede, a APCF, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, e também a Genial Investimentos. Então vamos começar aqui a nossa entrevista, o nosso talk show. Mais uma vez, candidato, muito obrigada pela presença. E eu queria começar falando do seguinte: o senhor tem dito que gostaria de ter como seu candidato a ministro da Justiça o juiz Sérgio Moro, juiz de primeira instância que conduz a Lava Jato. O senhor disse que fez um convite de público, que não chegou a falar pessoalmente com ele, mas enfim, de lá para cá, houve alguma evolução? O juiz respondeu ao senhor, a esse seu convite? Enfim, em que pé que está essa situação, esse convite? Bom, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É uma satisfação poder participar deste evento com patrocinadores que são instituições fundamentais nesse processo de reorganização do país, né? Os advogados públicos, os peritos criminais, são instituições essenciais que reabilitam as esperanças da população no futuro do país. E a justiça, tendo como ícone o Sérgio Moro. É claro que eu fiz um convite homenagem, não é? Ele tem sido homenageado mundo afora. Não deveria causar surpresa a ninguém a homenagem de um brasileiro a ele. Alguns se surpreenderam com isso. O convite foi público e sem necessidade de resposta agora, e certamente em janeiro ou depois das eleições, se vitorioso, eu apanho o telefone, ligo ao Sérgio Moro e pergunto: você aceita o meu convite? Se ele disser aceito, ótimo. Se ele disser que não pode, nós vamos buscar alguém com o perfil dele, porque o nosso objetivo é consolidar uma política de Estado de combate à corrupção. Mas o senhor acha que o juiz Sérgio Moro tem se conduzido com absoluta correção no comando da Lava Jato? Por exemplo, ele foi muito questionado quando ele divulgou o grampo com a gravação da conversa da ex-presidente Dilma com o ex-presidente Lula. Inclusive, o ministro Teori Zavascki do STF fez uma reprimenda dizendo que aquilo foi inconstitucional porque violou o sigilo e porque a presidente tinha naquela época o foro privilegiado, né? Tinha direito, então, se ela foi colhida naquela gravação, ela não poderia ter sido divulgada exatamente por essas prerrogativas de lei. O senhor acha que isso foi correto da parte do juiz Sérgio Moro? Olha, nós devemos correr sempre riscos de eventuais equívocos. O que é fundamental é o país, o futuro do país.
O que é fundamental é a mudança que ocorre a partir de Sérgio Moro. Mas mesmo que é uma violação constitucional? Uma mudança de conceito da justiça, que antes era justiça para os pobres, eventualmente negros, e nunca para os poderosos. A partir de Sérgio Moro, nós passamos a comemorar uma nova justiça. A justiça que leva à prisão ex-presidente da República, ex-governadores, enfim, altas autoridades do país e grandes empresários. Riscos a determinados equívocos, todos nós enfrentamos. Por exemplo, na imprensa. Eu assumi um compromisso comigo mesmo de jamais processar um jornalista. E nunca o fiz. Mesmo com os equívocos, muitas vezes praticados, que culminam com certas injustiças. Porque a liberdade de imprensa é essencial. Se a liberdade de imprensa falece, se ausenta, as demais falecem. Mas foi uma violação constitucional cometida por um juiz? Imagine, essa é uma discussão que tem espaço. Nós podemos discutir isso. Agora imagine você, mesmo que tenha sido um desvio, ele não merece os aplausos do mundo, ele tem sido aplaudido pelo mundo. Ele pediu escusas ao Supremo. Exatamente. Errar, nós erramos. Agora, nós estamos num país esquizofrênico. Você pode acertar 99 vezes. Se você erra uma, você é condenado por esse erro e é esquecido por todos os acertos eventualmente senador, ocorridos. Me permite, entrando nessa discussão, porque não se trata de ser contra ou a favor, né? A questão aqui que a gente está tentando apresentar para o senhor é qual seria uma postura de equilíbrio do judiciário, né? Que eu poderia citar o exemplo, por exemplo, das 10 medidas de combate à corrupção, que são defendidas pelo Ministério Público, e o senhor tem se mostrado favorável a essas 10 medidas contra a corrupção, não é? E entre essas medidas, a gente sabe que há restrições a habeas corpus, há medidas como a aceitação de provas ilegais como meio de prova, enfim, são medidas que aumentam muito o poder do Ministério Público, que já é uma instituição muito forte no Brasil. E pessoas tão preocupadas quanto o senhor ou quanto nós todos com a questão da corrupção, têm levantado um problema que é o risco disso levar a um Estado policial. O senhor não vê essa ameaça? Não, não vejo. Eu vejo a grande ameaça ao país é a corrupção. Ou nós debelamos a corrupção ou não sairemos dessa situação de aflição em que nos encontramos, econômica e socialmente, com um país... Então, contra a corrupção vale tudo, senador? Os fins dentro da lei, justificam os meios nesse caso? Dentro da lei, eu acho que rigor absoluto no combate à corrupção. As medidas mais eficientes e rigorosas devem ser adotadas no combate à corrupção. Discute-se as 10 medidas, e não são só 10, hoje são muito mais de 10 medidas, são essenciais. O Ministério Público vem prestando uma grande contribuição no aprimoramento desta legislação. É óbvio que a autoridade constituída tem que ser responsável pelos atos que pratica. Se eventualmente houver exageros, a responsabilização é inevitável. Mas nós temos que ser implacáveis no combate à corrupção. Até porque precisamos mostrar que o Brasil voltou a ser sério ao mundo, a fim de que possamos trazer de volta os investimentos que se foram expulsos pela corrupção e pela incompetência. Eu reputo uma política de Estado de combate à corrupção grande cabo eleitoral do desenvolvimento. Eu não tenho nenhuma dúvida, os países, os grupos econômicos, as grandes empresas, elas escolhem para os seus investimentos os países com menores índices de corrupção. E o Brasil vem desperdiçando oportunidades preciosas de emprego, de renda, de receita pública e de desenvolvimento. Se nós tivéssemos, isso é a Transparência Internacional quem diz, se nós tivéssemos índices semelhantes ao da Dinamarca, né, de corrupção, semelhantes, nós teríamos uma renda per capita 70% maior do que a renda per capita que temos hoje. Senador, então é uma prioridade indiscutível. Se nós consultarmos o povo brasileiro, certamente a Operação Lava Jato é a prioridade número 1 de todos os brasileiros, exatamente porque hoje há uma percepção do mal que a corrupção produziu,
do desastre que a corrupção produziu, dessa tragédia que nós estamos vivendo, desse caos que nós estamos vivendo em razão da corrupção. Candidato, no seu plano de metas, né, que é um esboço do seu programa de governo, que o senhor entregou ao TSE, o senhor dedica um espaço muito grande para o combate à corrupção, mas a gente não encontra ali referência à sonegação de impostos, né? A Procuradoria da Fazenda estima que 500 bilhões de reais sejam sonegados por ano no Brasil. Quer dizer, eu queria saber, o senhor vai ser eleito, vai promover um cerco aos sonegadores e aquelas empresas que têm dívidas bilionárias com a União? A crítica que eu faço mais contundente talvez seja exatamente essa, que um governo não pode colocar a mão no bolso do pequeno se ele protege os poderosos. Faço essa referência sempre quando discutimos reforma da Previdência, já que há uma inadimplência de mais de 400 bilhões de reais. Em relação à sonegação de impostos, da mesma forma, é o mesmo princípio, vale da mesma maneira. Eu creio que a forma mais eficaz de reduzir a sonegação e de combater veementemente a sonegação é a reforma tributária que nós pretendemos concretizar. Aliás, sempre prometida e nunca alcançada, porque os governantes são muito imediatistas, oportunistas, não possuem visão estratégica de futuro, imaginam que uma reforma tributária pode significar prejuízo de receita num primeiro momento e não calculam que, ao contrário, uma redução da carga tributária vai fazer com que a roda da economia gire com mais força e, por consequência, a economia crescendo mais, o governo arrecada mais, com a população pagando menos impostos. Certamente, eu tenho um exemplo de sonegação no Paraná, quando eu fui governador, me permita, Cristina. É um exemplo modesto, mas nós tínhamos uma grande sonegação na área da carne. E o ICMS cobrado era de 17%. Nós reduzimos para 7%. Acabou a sonegação e a receita cresceu 300%. A redução da carga tributária não implica redução de receita. Ao contrário, pode significar um incremento de receita e, certamente, geração de emprego, de renda, de desenvolvimento para o país. Candidato, agora que a gente entrou na pauta econômica, a gente vai dar um pulinho lá em São Paulo, onde estão lá na sede da Genial Investimentos, né, um dos nossos também patrocinadores, a Mara Luque e o Antônio Tabet. A Mara tem uma pergunta. Mara? Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos em Brasília. Candidato, você falou agora que a cobrança dos devedores, né? Eu estou olhando para a câmera errada. A cobrança dos devedores ajudaria a resolver o problema da Previdência. Isso ajuda a resolver o problema de estoque da Previdência, mas não o problema de fluxo. Qual é a sua estratégia para resolver o problema de fluxo? Quer dizer, a gente pode resolver a questão do estoque, do déficit da Previdência, mas não do fluxo. O fluxo é um problema de você ter um aumento da expectativa de vida e uma redução da taxa de natalidade, pelo modelo da Previdência brasileira, né? Agora, você tem uma estratégia, você pretende mudar a forma do modelo da Previdência brasileira? De forma nenhuma eu diria que a cobrança desses 400 bilhões resolve, até porque não vamos nunca conseguir receber esses 400 bilhões, já que algumas empresas faliram, né? São grandes empresas, algumas faliram. Certamente, os especialistas informam que cerca de 200 bilhões de reais seriam possíveis de retorno ao sistema previdenciário brasileiro. Mas não é solução, obviamente, não é solução. A solução é uma reforma da Previdência. Nós estamos vendo candidatos fazendo promessas de toda a natureza, né? Prometem resolver todos os problemas do país em todas as áreas, segurança, saúde, educação, etc. Mas nós não fizermos o ajuste fiscal competente, não há solução para nenhum dos problemas apontados. E as fórmulas, algumas mágicas, apresentadas também se constituirão fracasso.
A reforma da Previdência, mas antes eu tenho que colocar essas questões, porque nós não podemos mais enganar o povo brasileiro. O povo brasileiro já foi enganado demais, mentiram demais, mistificaram, escamotearam a realidade, continuam com as mesmas promessas de sempre. E nós sabemos, se nós não substituirmos esse sistema promíscuo, esse sistema do loteamento de cargos, do aparelhamento do Estado, do balcão de negócios, que é matriz dos governos incompetentes, nenhuma dessas propostas será concretizada. A nossa proposta sobre Previdência, eu posso apresentar porque eu proponho, primeiramente, o rompimento com esse sistema. Um outro sistema de governança, sem esse balcão que fragiliza, que debilita, que esgota a capacidade financeira do poder público de investir nesses setores essenciais. Então, qual é a nossa reforma da Previdência? Não é colocar a mão no bolso do aposentado, não é colocar a mão no bolso do contribuinte, do trabalhador. É uma proposta de reforma que muda também o sistema de previdência. Passaremos a ter o sistema da conta individualizada, capitalizada. Você contribui para você mesmo. No sistema atual, todos contribuem para todos. Esse seu sistema vale tanto para funcionários públicos Exato. e do setor privado, é setor isso? Setor público, setor privado, área rural, área urbana. Então, nós vamos contribuir numa conta que será nossa, você vai contribuir na sua conta para você mesmo. Você pode contribuir mensalmente, conforme a lei determinar, de 8% a 11% do salário, ou se você quiser contribuir mais podendo, poderá, porque essa é uma conta sua, individual. E nós vamos criar o fundão, que será capitalizado também com os ativos das empresas estatais. As empresas estatais foram retiradas do povo brasileiro e devem ser devolvidas. Mas os candidato, ativos das só para a gente entender melhor a sua proposta, perdão. O senhor está falando, então, que acabam todos os regimes especiais de previdência? No caso, por exemplo, dos militares, o senhor acabaria com a pensão para as filhas dos militares? Eu vou explicar. Nós temos um sistema atual e que os integrantes do atual sistema podem migrar para o novo sistema, se desejarem, ou permanecerão no sistema atual. Eu imagino que muitos migrarão ao conhecer as vantagens do novo sistema. Nós não vamos ferir o direito adquirido. Nós não vamos violentar o direito adquirido. Então, o fundão será constituído, além das contribuições pessoais, pelos ativos das empresas estatais, que passarão a ser geridas nesse fundão por um conselho de 19 conselheiros indicados pelo setor privado, com o BNDESPAR à frente. Esses recursos serão aplicados, eles renderão juros. O próprio governo pode lançar mão desses recursos para a realização de obras, emitindo títulos com o pagamento de juros de mercado. Portanto, se em determinado momento esse conselho decidir que deve privatizar algumas empresas estatais, elas serão privatizadas e os recursos estarão, portanto, disponíveis nesse fundão para a sua aplicação. Nós teremos um sistema previdenciário rentável. Senador, não é? Um minutinho, por gentileza. Quais as empresas, no entender do senhor, devem ser privatizadas? Olha, num primeiro momento nós temos que recuperar o valor patrimonial dessas empresas, porque elas foram desvalorizadas. Nós temos 146 empresas estatais federais, algumas delas inexistentes, né? Apenas usadas como cabide de empregos. Aliás, mais de 30%, talvez 38% das empresas estatais atuais foram criadas nos últimos governos exatamente como cabide de emprego. Há uma delas que é inusitada, né? Está lá no Palácio do Planalto, a empresa do trem-bala. Não tem trem, não tem bala, não tem trilho, não tem nada, mas tem cargos comissionados, 111 cargos comissionados, e parece que 17 deles com salários acima de 20 mil reais. É claro que essa não será privatizada, essa será extinta. O senhor privatizaria agora, o Banco do Brasil? O senhor privatizaria a Petrobras? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são instrumentos fundamentais. Aliás, eu tenho um projeto no Congresso que nunca foi votado, que exclui
do sistema de privatização no país, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. São instrumentos fundamentais na alavancagem do nosso desenvolvimento. Imagine a área rural, a agricultura, o agronegócio sem o Banco do Brasil. Imagine programas sociais como Minha Casa Minha Vida sem a Caixa Econômica Federal. Nós já somos reféns do sistema financeiro privado. Não podemos ser vítimas absolutas do sistema financeiro privado. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil serão instituições valorizadas num eventual governo nosso. Serão qualificadas tecnicamente e certamente obterão lucros fantásticos. Já obtêm lucros fantásticos, mesmo aparelhadas. Agora, imagine se nós qualificarmos tecnicamente essas duas instituições. A gente tem perguntas dos nossos patrocinadores em pequenos vídeos. Vamos ver uma delas. Eu gostaria de saber a sua opinião com relação aos bancos públicos brasileiros. Muitos candidatos vêm dizendo que pretendem privatizar a Caixa Federal, o Banco do Brasil e os demais bancos públicos do país. Ocorre que nos últimos anos a Caixa Federal foi responsável por praticamente 70% da habitação. Nós tivemos um pequeno problema técnico. A gente tem condições, Bia, de repetir o vídeo? Bom, infelizmente a gente não vai poder ouvir a pergunta do nosso patrocinador, porque a gente teve um problema técnico, mas o Edson tem uma pergunta, né, Edson? Sim, candidato. O senhor votou a favor da PEC, do teto dos gastos, sim? E o senhor está propondo um aumento de investimentos públicos de 22% até o final do seu governo. O senhor está propondo creche para todos, está propondo saneamento 100% para todas as casas no Brasil, está propondo extinção de impostos, né? Redução também no imposto de renda para quem ganha menos. Como é que o senhor concilia todas essas mudanças? Como é que fecha a conta? Muito simples, né? A PEC do teto explodiu, né? Porque eu votei favorável porque era necessário, naquele momento, algum mecanismo de controle dos gastos, porque as contas explodiram, né? Houve uma depredação das contas públicas no Brasil, anarquizaram a administração do nosso país. O que nós estamos propondo vai bem além da PEC do teto. Vocês devem se lembrar que em 2008, em dezembro, a Angela Merkel anunciou, aliás, ela disse antes, olha, se tivesse ouvido a dona de casa da Suábia, nós não estaríamos diante desse impasse de crise das contas públicas da Alemanha. Mas como é que aí ela anunciou um limitador emergencial de despesas da ordem de 3% do PIB. Nós vamos fazer Depois o Obama também seguiu o seu exemplo. A nossa proposta é essa. Ao assumirmos o governo, vamos aplicar um limitador emergencial de despesas da ordem de 10% não linear, exatamente para proteger determinados setores, como educação, saúde, mas é necessário. No segundo ano, aí vem um ajuste estrutural. Orçamento base zero, nós vamos avaliar as despesas de cada área do governo, e eu que fui governador sei que é assim. Nós temos sempre mais de 10% de desperdício em cada área da administração pública. Com isso, 10% no primeiro ano, mais 10% ou talvez até um pouco mais de 10%, nós damos a virada de déficit para superávit. Quando nós falamos em 10% no primeiro ano, nos referimos exatamente ao déficit primário, que é anunciado em torno de 139 bilhões. Portanto, com esse limitador emergencial de despesas, nós já eliminaríamos o déficit no primeiro ano e, a partir do segundo ano, nós partiríamos para o superávit. E isso equivale a um percentual de 2,5% do produto interno bruto. A partir daí, as outras reformas, a reforma da Previdência, isso tudo tem que acontecer conjuntamente. Logo no início do governo, há que se jogar sobre a mesa todas as propostas de reformas. Vem da Constituição, obviamente, nós temos que ter os mecanismos constitucionais
para promover essas mudanças é o que estou chamando de refundação da República, que é o recomeço, que é a reconstrução. Se o senhor não se incomodar, eu queria justamente aproveitar esse gancho que o senhor está falando disso, porque no seu programa de governo o senhor fala de que é necessária uma revisão constitucional que deveria ser aprovada até outubro de 2019 e depois um referendo popular até outubro do ano seguinte. Como é que o senhor pretende fazer uma revisão constitucional, sabendo que o Congresso que vai ser eleito, boa parte dele vai ser, na verdade, reeleito, onde tem partidos preponderantes, partidos reconhecidamente fisiológicos, que trabalham no toma lá da cá, e a gente sabe que qualquer mudança constitucional precisa de um quórum qualificado, mais de 300 votos. Como é que o senhor pretende aprovar uma revisão constitucional com este Congresso? Olha, se eu não acreditar na possibilidade dessa revisão constitucional, eu não acredito no futuro do Brasil. Eu não sei, eu não sei. Vai governar? Então deixa, se você permitir, eu vou dizer. Claro. Né? Me permita dizer. Não, é só para ficar mais clara a pergunta. Desculpa. Muito obrigado, viu? Olha, eu acredito. Se não acreditasse, não estaria aqui. Não estaria aqui tomando o tempo de vocês e dos que estão nos acompanhando. Não, de jeito nenhum. Esse tempo é precioso para saber o que o senhor tem a dizer. Por que eu acredito? Porque o Brasil afundou, não só na lama da corrupção, mas da incompetência. Nós estamos vivendo um momento dramático. Tem gente que não se apercebeu ainda, não sentiu o tamanho da crise, nem na Avenida Paulista, nem na Zona Sul do Rio de Janeiro. Há gente que não se apercebeu da gravidade da crise. O Tribunal de Contas diz que no início do próximo ano o governo não terá dinheiro para pagar salário. Afundaram o Brasil, destruíram as contas públicas. Então nós temos que acreditar na mudança da cultura política. É por isso que eu digo, o presidente da República tem que ter capacidade, sim, coragem para promover mudanças, habilidade para articular politicamente e, principalmente, competência para se comunicar com a sociedade, para ganhar o apoio da sociedade. O Congresso, seja esse, seja outro, nunca resistirá à pressão da sociedade. Aliás, o Congresso, eu dizia, fiz oposição a esses 15 anos. Temer, né, senador? Eu fiz oposição, o presidente Temer. Eu fiz oposição a esses 15 anos e sempre dizia o seguinte: o Congresso é um almoxarifado à disposição do Executivo que vem e busca o produto que quer. O Congresso nunca criou dificuldade para o presidente da República, a não ser quando a população foi para as ruas exigir impeachment em 2 oportunidades, do Collor e da Dilma. De resto, o Congresso, mesmo com a maior impopularidade do presidente Sarney, no auge da sua impopularidade, tinha o apoio do Congresso. A questão é a forma de obter esse apoio. Não se deseja mais, não se admite mais, não se aceita mais esse balcão de negócios para obter apoio do Congresso. O que se exige agora é a inversão dessa lógica. Ao invés de ir primeiro ao Congresso buscar apoio, vai-se primeiro à sociedade. A sociedade apoiando, ninguém resiste. Na verdade, quem resistir será atropelado e substituído. O Congresso apoiará, dançará a música que toca a presidência da República. Nesse sistema de presidencialista de muito poder, tem que ser um governo suprapartidário, acabar com esse cartel da desonestidade de partidos aliados que se ajuntam para assaltar os cofres públicos. Nós temos que acabar com esse conluio partidário e fazer um governo suprapartidário buscando um pacto nacional de governabilidade. Vamos acompanhar agora o vídeo, aquele vídeo que a gente não conseguiu ver da outra vez, agora a gente vai tentar mais uma vez assistir ao vídeo. Eu gostaria de saber a sua opinião com relação aos bancos públicos brasileiros. Muitos candidatos vêm dizendo que pretendem privatizar a Caixa Federal, o Banco do Brasil e os demais bancos públicos do país. Ocorre que nos últimos anos a Caixa Federal foi responsável por praticamente 70% da habitação brasileira, boa parte disso habitação popular. O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste investiram juntos nos últimos anos, são responsáveis por 70% dos investimentos em agricultura. Os bancos privados, embora concessão pública, não cumprem esse papel no país.
Então eu gostaria de saber o seguinte, você pretende privatizar os bancos públicos e quem fará os investimentos que esses bancos fazem hoje no país? Olha, de forma nenhuma, eu já respondi ao Silvio aqui há pouco, não é? Dizendo que jamais privatizaria, aliás, tem um projeto no Congresso proibindo a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Nós temos que qualificar tecnicamente essas instituições financeiras, inclusive o BNDES. O BNDES foi um instrumento ideológico, um aparelho ideológico que repassou recursos para alimentar ditaduras boquirrotas da América Latina, algumas sanguinárias e corruptas, né, como da Venezuela. Construíram metrô em Caracas, hidroelétrica na Venezuela, o Porto de Mariel em Cuba, construíram lá um aeroporto fantasma em Moçambique. Foram bilhões repassados ao exterior de dinheiro público, porque 472 bilhões vieram do Caixa do Tesouro Nacional para o BNDES, e o restante, que completa 716 bilhões, foi o repasse ao BNDES. O restante veio do FAT, FGTS e PIS/PASEP, recursos dos trabalhadores brasileiros. Os 478 bilhões que o governo foi buscar no mercado pagou 13%, 14% de taxa de juros. O BNDES emprestou de 3% a 6% de taxa de juros para os chamados campeões nacionais, algumas empresas investigadas pela Operação Lava Jato, e para esses países da América Latina. E quem pagou essa diferença na equalização das taxas de juros foi o contribuinte. Você pagou. 342 bilhões será o pagamento que o brasileiro fará por essa diferença de taxa de juros até 2040. 115 bilhões já foram pagos. É evidente que um banco público não pode se prestar a essa patifaria, a esse crime de lesa pátria. Nós vamos qualificar, vamos redirecionar. O BNDES, ao invés de construir aeroportos, metrôs no exterior, pode perfeitamente, sim, alavancar aqui a nossa infraestrutura, ou quem sabe a despoluição da Baía de Guanabara, da Baía de Sepetiba, do Rio Tietê, a construção do metrô em Belo Horizonte, enfim, obras fundamentais no nosso país que podem ser alavancadas em parcerias públicos-privadas, né, pelo BNDES e pelos bancos públicos. Nós temos mais um vídeo dos nossos patrocinadores que a gente quer mostrar. Qual a visão do candidato acerca da importância da racionalização e da otimização das estruturas administrativas do Estado brasileiro diante do atual cenário? Olha, nós temos que partir, obviamente, da reforma da Constituição, por isso que nós destacamos a refundação da República, mas, ao mesmo tempo, a reforma política e a reforma do Estado. Eu falo em reforma política porque vamos avançar na área política com cortes no Poder Legislativo, especialmente com a redução do número de senadores e deputados federais. 1/3 de senadores, seriam 2 senadores por Estado ao invés de 3, e uma redução de mais de 20% de deputados federais, legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado, mais competitivo, certamente, mas mais qualificado e, obviamente, mais respeitado pela sociedade. No Estado brasileiro, na administração pública, nós não conhecemos nenhum país do mundo bem-sucedido com mais de 20 ou 22 ministérios, né? Nós chegamos a 40 ministérios no Brasil. Sinceramente, senador, nós temos que promover uma reforma no Estado, reduzindo para 14 ou 15 ministérios. Já temos uma simulação disso. Senador, né? queria pegar a questão do não. Senado. O senhor conhece muito bem o Senado, está lá há muitos anos. O senhor imagina os colegas do senhor, senadores, aprovarem uma redução da representação do Senado de 3 para 2 por Estado? O senhor não acha que essa é uma promessa absolutamente inexequível? Só o Edson complementar, porque é o mesmo assunto. O senhor tem uma proposta nesse sentido desde 2007, né? E ela não avançou. 99, uma outra versão ainda. Olha, já são quase evidente 20 anos, que né? como parlamentar, eu não tenho a força que tem o presidente da República. Agora, na França, o presidente francês está fazendo essa reforma na França. Mas o senhor acha que os senadores brasileiros aprovariam? Eu acredito. Aliás, hoje eu estou vendo defensores dessa tese, eu nunca vi.
desde 99, quando eu apresentei a primeira vez, e venho reapresentando a cada legislatura, né, não houve apoio. Agora já tenho ouvido candidatos apoiando a tese. Né? Por quê? Porque nós chegamos ao fundo do poço. Ou nós fazemos essas mudanças ou seremos atropelados e substituídos. A população não suporta mais isso, não aceita mais. Nós temos que entender isso. O Brasil está mudando. Há no inconsciente coletivo um movimento de mudança irresistível. Ou nós aceitamos esta realidade ou seremos substituídos. Eu não tenho dúvida, nós vamos conseguir fazer essas mudanças, com toda certeza. Os congressistas entenderão que chegou a hora de entregarmos determinados privilégios. Nós temos que acabar com os privilégios das autoridades, todos os privilégios que provocam grande indignação na população do país. Auxílio moradia, verba indenizatória, todos esses penduricalhos, algumas aposentadorias, como de ex-governador, isso tudo nós temos que eliminar, exatamente para que possamos ter autoridade para promover as outras mudanças que podem também contrariar interesses localizados. Quando você vai limpar a escada, você joga água primeiro no último degrau da escada. Então nós temos que começar essa reforma pelo andar de cima, se nós queremos chegar e resolver o problema do país, reconstruir esta nação. É um país que pode se tornar uma grande nação se todos nós quisermos. E nós temos que acreditar nisso, num pacto nacional de governabilidade para mudar o país para melhor. A gente precisa dar um pulinho agora lá em São Paulo com a Mara Luque e o Antônio Tabet. Candidato, tudo bem? Da última vez que a gente se encontrou, eu perguntei para o senhor qual era a diferença entre o Álvaro que prega a nova política do Álvaro que é político desde a década de 60, que está num partido fundado em 1995, que está pregando aí, conforme a gente está vendo, a nova política. Mas um levantamento do Instituto Internet Lab apurou que nessa nova política, na qual os candidatos fazem muita campanha pela internet, pelas redes sociais, etc., o senhor tem 60% de perfis falsos seguindo o senhor. A que o senhor atribui isso? Isso não é um jeito de fazer velha política travestida de nova política? Bom, olha, primeiramente, essa é uma mentira, né? Que já foi constatada como mentira. Isso já foi apurado. Não é verdade. Existe, sim, alguns fakes, mas não 60%. Eu trabalho na internet há muitos anos, não tenho a menor ideia do que possa ter ocorrido. Mas nem de longe, isso é uma mentira deslavada. Isso sim é fake news. Não existe isso. Aliás, vou lhe dizer agora, como isso trabalhou na Casa Civil, enfim, 3 petistas, não vou entrar em detalhes, que fizeram esse levantamento com uma amostragem mínima, uma amostragem insignificante, e eles próprios disseram que era impossível avaliar a correção desta conclusão. Agora, qual a minha diferença, meu amigo? Não há diferença nenhuma. Eu sou o mesmo desde sempre. Aliás, eu tenho autoridade, sim, para pregar a nova política, porque dos candidatos, talvez, eu seja o mais antigo contestador da velha política. Eu venho contestando a velha política desde que nela ingressei. Aí alguém diz, não, mas você integrou esse sistema? Mas onde eu seria candidato? No Paraguai, na Argentina, no Uruguai? É esse o sistema brasileiro? Eu integrei esse sistema para combatê-lo, para contestá-lo. Em nenhum momento eu me senti confortável. É por essa razão, olha, eu não aceito essa pecha, sabe? Tem gente nova aí que diz que eu não tenho o direito de contestar a velha política, porque já estou há muitos anos nela. Eu é que tenho esse direito, sim. Eu tenho esse dever. Tem gente nova que sim, defende a velha política, porque foi conivente com ela, porque participou dela, foi coadjuvante desse sistema promíscuo, desse sistema corrupto que assaltou o Brasil. Gente que defende a liberdade de um preso condenado com provas cabais e definitivas. Isso sim é velha política. A minha é a nova política. E eu sempre defendi um combate implacável a um sistema
corrupto e retrógrado da nossa política. Aliás, esta eleição é um retrato da velha política. Esta eleição é a mais injusta, a mais desonesta, a mais antidemocrática, a mais desigual de todos os tempos, porque o fundo eleitoral é um escândalo. Há candidato que tem ao seu redor mais de 900 milhões de fundo eleitoral. Aí tempo de televisão e rádio sobrando. E mais, a legislação permite aos multimilionários que gastem parte da sua fortuna na campanha eleitoral. Isso é democrático? Isso é justo? Isso é honesto? Isso é desonesto. Então, para concluir, eu sempre fui um contestador da velha política. Por isso, mudei várias vezes de siglas, na esperança de encontrar um partido onde pudesse militar. Sempre estive indignado e revoltado com esse sistema. E agora só sou candidato a presidente da República para propor uma ruptura com esse sistema, um rompimento com esse sistema. Por isso que muitos não acreditam. Eu vejo que não acreditam na hipótese desse rompimento. Então, nós vamos ficar admitindo, aceitando a velha política ou vamos tentar mudar a qualquer preço? Senador, primeiro uma observação curta, me parece que o senhor se equivocou no número, né? Porque não tem um candidato com 900 milhões de fundo eleitoral, que isso é quase a metade do total dos recursos. Mas é exatamente isso. Mas é um valor alto, mas certamente não... É exatamente isso que foi divulgado. Parece que há um... Exatamente. Mas eu queria trazer para a conversa... Tem a metade do tempo de televisão, inclusive, mas não quase para a um metade. só candidato, na verdade. Quase a metade. Bom, eu queria trazer para a conversa a Maria Reis, aqui de Brasília. Ela enviou pergunta, né, pelos canais do Congresso Foco nas redes sociais, e ela está muito indignada também, está muito preocupada com a situação da saúde pública e da educação do país, que estão à beira do colapso, é a afirmação que ela faz. E o senhor, tratando especificamente agora da questão da saúde, o senhor tem uma proposta no seu plano de governo, que é de criar a carreira dos médicos federais. A pergunta que eu faço é a seguinte: como já tem aí o programa Mais Médicos, aliás, muito discutido, que gerou muita polêmica, o senhor quer acabar com mais médicos? É uma substituição, né? Porque... Então o senhor quer acabar? Em tese, esse programa é bom, é para atender as pessoas nas localidades mais distantes, onde o médico tem dificuldade de ir, porque prefere os centros urbanos com qualidade de vida superior. Então, a substituição seria em função de que nós estamos mandando dinheiro para Cuba, para depois Cuba pagar salários miseráveis a esses médicos que vieram para cá e que, inclusive, não revalidaram os seus diplomas. Nós vamos acabar com essa aberração, não é? Dinheiro público brasileiro sendo remetido, dinheiro do imposto do contribuinte brasileiro, sendo remetido para o governo de Cuba, que fica com a parte do leão e paga um salário insignificante para os médicos que vieram para cá. Nós vamos criar, sim, uma carreira típica de Estado, enxuta, com médicos federais, para atender localidades mais longínquas. O problema da saúde... Os médicos que estão nos Mais Médicos, então o contrato deles seria encerrado? Eles poderão, se tiverem diploma revalidado, se tiverem diploma aceito no Brasil, eles poderão integrar, sim, essa carreira típica de Estado. Terão que fazer concurso para integrar essa carreira. Exatamente. Tá, e a população que hoje é atendida pelos Mais Médicos, como é que fica? Quanto tempo vai demorar até criar essa carreira? O senhor calculou qual o custo que isso vai ter? Em quanto tempo vai se dar essa implantação? Nós não vamos retirar ninguém antes que se recoloque, não é? Sim. Antes que se complete a operação mudança. É essencial a saúde é um caos no Brasil. É triste verificar em corredores de hospitais lotados por doentes abandonados, morrendo antes que o atendimento chegue. E alegam sempre que não há dinheiro. Não há dinheiro para nada no Brasil. É isso que dizem sempre: onde tem o dinheiro e tal. Eu sei onde tem o dinheiro. O dinheiro está indo para o sistema financeiro. Não há nenhuma dúvida disso. A dívida pública brasileira está consumindo os recursos que deveriam ser aplicados em saúde, em educação, em segurança pública, porque se constituiu no Brasil um monopólio de bancos. 4 grandes bancos respondem por
82% do crédito. Se acrescentarmos o quinto, 94% do crédito. O governo brasileiro consome 72% do total do crédito do país. A iniciativa privada não tem a possibilidade de se estabelecer uma concorrência para reduzir taxas de juros, porque os nossos bancos não precisam de nenhum outro cliente, basta o governo. Nos Estados Unidos existem 10 mil instituições financeiras, entre elas cooperativas de crédito. Aqui nós temos um monopólio que foi alimentado especialmente pelos últimos governos, pelos últimos ministros, pelos últimos presidentes do Banco Central. São esses bancos que decidem as taxas de juros, do cartão de crédito, inclusive. Enquanto em 2016 nós pagamos 452% de taxa de juros do cartão de crédito, lá em Portugal é o Banco Central português que decide qual é a taxa de juros. Ele decide nesse trimestre para vigorar no trimestre seguinte, em respeito ao cidadão português. E lá, hoje, a taxa de juros do cartão de crédito é de 16% ao ano. É evidente que nós temos que administrar a dívida pública brasileira. Obviamente, o ajuste fiscal vai reduzir o déficit e, com isso, vai reduzir o impacto deste crédito extorsivo na economia nacional, porque o governo vai ter que emitir menos títulos públicos com taxas de juros elevadas e os bancos terão que ir ao mercado concorrer. E certamente nós teremos uma redução das taxas de juros. O Edson tem uma pergunta. Candidato, a posição do senhor em relação à Venezuela é conhecida, reconhecida, né? Quer dizer, é um forte crítico do governo Maduro. Mas eu queria saber do senhor em relação a essa crise humanitária que a gente vive hoje, né? Do ingresso dos venezuelanos por Roraima. Qual que é a solução que o senhor enxerga, enfim, que o senhor tivesse na presidência, que providência o senhor tomaria? Eu acho que tem que ser uma atitude de humanidade. Nós não podemos ser desprezíveis com o ser humano. Seres humanos que foram enxotados, jogados ao léu, expulsos pela ditadura e pela violência, pela prepotência e incompetência do governo venezuelano, que foi parceiro do governo brasileiro nesses anos todos, que foi alimentado pelo governo brasileiro durante esses anos todos. Mas o que o senhor acha da maneira como o governo Temer está administrando a crise dos refugiados venezuelanos? Eu acho que o governo chega sempre atrasado, né? Chega sempre atrasado, não tem essa capacidade de se antecipar aos fatos. E quando chega já há um impasse, que é crucial e se torna de difícil solução. Teve um episódio e aí perguntam qual é a solução. A solução seria ter se antecipado aos fatos, ter administrado isso melhor, evitado o ingresso de tanta gente. Mas e, obviamente, agora, com negociação, com conversa, com relação diplomática mais competente, não buscando alternativas. Não fechamento de fronteira. Não, o mundo é globalizado, nós temos que acabar com essas barreiras, com essas fronteiras. Nós temos que agora exigir do governo uma força-tarefa que alcance todas as áreas e vá lá administrar essa situação, porque o mal foi feito pela incompetência. Teve um episódio Não há de violência, capacidade inclusive. de se antecipar aos fatos. A legislação tem que ser cumprida, se houve violência, tem que haver a responsabilização criminal rigorosa e o lugar do violento é a cadeia. Não há outra alternativa, seja brasileiro ou estrangeiro. Outro tema transnacional, se a Cristina permite. Posso seguir? Por favor. Tá, legal. Então, o senhor tem defendido em entrevistas a união com outros países aqui fronteiriços do Brasil para combater o tráfico de drogas. Certo. No entanto, essa política chamada guerra às drogas, né, é uma política muito questionada, né, tanto no ambiente acadêmico como no ambiente policial e no ambiente técnico, porque na prática o consumo e o tráfico têm crescido e a violência que gira em torno dele também. O que o senhor imagina que aconteceria de diferente para dessa vez, com o senhor na presidência da República, essa política ter sucesso? Olha, eu acho que a omissão é o pior dos mundos, né? Ela é conivência com o crime, é cumplicidade com o crime. Nós falamos em instituir uma frente latino-americana integrada
por países da América Latina e vinculada a essa frente à Organização dos Estados Americanos de combate à produção e ao tráfico de drogas. Evidentemente, além dessa frente latino-americana, nós temos que cuidar da nossa fronteira. Nossa fronteira está aberta, disponível para o crime, para a passagem das drogas e de armamentos pesados. Não há monitoramento, não há investimento em inteligência. Há lá o CISFRON, né, que foi lançado há tantos anos, apenas 5% de execução. O Exército diz que é obrigado a alterar o cronograma para 2035, porque os recursos não são repassados, o governo não repassa os recursos, são necessários 12 bilhões. Então não há monitoramento na faixa da fronteira. É claro, nós temos sido derrotados nessa guerra. No entanto, nós não podemos jogar as armas no chão. Nós temos que tentar. Mas por gentileza, insistir numa política que não tem dado certo, não é enxugar gelo? Olha, nem sempre a política dá errado com todos, né? É evidente que um presidente como o Temer, sem credibilidade nenhuma, envolto pela corrupção, ao seu redor uma organização criminosa, segundo diz o Ministério Público Federal. Que autoridade terá de tratar com outros países de uma frente latino-americana de combate às drogas? Nem sempre a ideia é inviável. Inviáveis são os governantes. O Brasil se tornou um país em crise por culpa dos nossos governantes, porque é um país rico, potencialidades econômicas extraordinárias, invejáveis. O mundo se espanta diante das potencialidades econômicas do Brasil e nós vivemos essa tragédia de desigualdades sociais gritantes, não é? Uma ilha de prosperidade, um oceano de miséria e de pobreza, mais de 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Candidato, quem são os culpados? São os governantes. Então a ideia é boa, os executores são péssimos. É preciso ter aptidão para cargo executivo. O Brasil é um país que optou pelo pior, que é o aparelhamento do Estado. Os partidos indicam ministros que nada sabem, não são qualificados tecnicamente e não possuem aptidão para cargo executivo. Muitos são indicados com outros objetivos, o objetivo de amealhar recursos para projetos eleitorais. Aí abrem portas para a corrupção, puxam para baixo a qualidade do executivo. Aí nós vamos sempre dizer, isso não dá certo, isso não dá certo, aquilo não dá certo, essa proposta é inviável. Inviáveis são os governantes, incompetentes, corruptos e despreparados. Candidato, o senhor falou agora há pouco, o senhor tocou no tema da desigualdade, né, que é um tema chave no Brasil. No seu programa de governo, o senhor fala na questão ao falar das questões do campo, do Brasil rural, o senhor fala da questão da reintegração sumária de posse. Eu suponho que o senhor está falando da questão das invasões do MST, dos movimentos sociais. Exato. Mas, por outro lado, no seu programa, não tem, no seu plano de metas, eu não encontrei nada que fale, por exemplo, da reforma agrária, programa de assentamentos, estímulo à agricultura familiar, que é responsável pelo maior percentual de produção de alimentos no Brasil. Eu queria saber, então, qual a sua proposta para... Porque, certamente, quando se consegue tratar de uma forma mais equilibrada esse assunto, isso significa paz no campo, redução de conflitos. Qual é a sua proposta para essa questão? Bom, primeiro, o que você leu provavelmente é o resumo do nosso programa e ali não consta tudo. Nós temos um programa com mais de 200 páginas e é evidente que em mais de 200 páginas nós detalhamos a proposta para a agricultura. Eu acho que esse é o chão que eu sei pisar bem, porque eu nasci lá, vivi lá, aprendi a valorizar o campo, especialmente a agricultura familiar. Como governador, nós realizamos o maior programa de preservação ambiental no campo, compatibilizando os interesses da produção e da preservação ambiental, com 45 práticas agrícolas, no programa de manejo integrado dos solos e das águas, o programa de microbacias, com plantio direto, com os murunduns em curva de nível para evitar que a erosão assoreasse rios e lagos, levando a fertilidade do solo. O Paraná se tornou mais produtivo, preservou a fertilidade do solo e deu um exemplo
de amor à vida ao preservar ambientalmente de forma correta, recuperando matas ciliares, etc. Nós temos sim uma proposta de reintegração de posse sumária com alteração do Código de Processo Civil para torná-lo mais eficiente, uma vez que lá está já a reintegração sumária de posse. Mas o que muda em relação à lei de hoje? Ocorre que é mais de um ano. Nós vamos dar agilidade. Quem tem o ônus da prova, neste caso, é o invasor. Ele não tendo o documento de posse, ele será retirado da área imediatamente. Assim nós acabamos com essas invasões. Eu presidi, você sabe, uma CPI da terra e nós visitamos o país, conhecemos o sistema fundiário brasileiro, que é uma tragédia, e nós temos sim solução para a reforma agrária. Inclusive, como governador, fizemos 36 assentamentos, todos viabilizados. A sua proposta para o Brasil? Com apoio técnico. A reforma agrária se dá em áreas que hoje não produzem e que não possuem os seus proprietários. Nós temos uma extensa área de terras no país que pode ser aproveitada para a agricultura. Aliás, o mundo vai exigir uma produção 60% maior do que a atual até 2050, quando teremos 9 bilhões e 800 milhões de habitantes, e 40% disso tudo terá que sair do Brasil. 66% da área brasileira é preservada ambientalmente. A produção ocupa um espaço mínimo da área agricultável. Nós temos condições de fazer uma reforma agrária selecionando aqueles que são realmente do ramo. Não esses que aparelharam o MST, que são alguns buscados na área urbana, com a expectativa de sustento pessoal, com recursos públicos. Nós investigamos isso na CPI da Terra e verificamos recursos públicos repassados a cooperativas que foram criadas, como a ANCA, a Concrab, para repassar dinheiro ao MST, porque o MST juridicamente não existe, não tem personalidade jurídica. Então, essas cooperativas, ANCA e Concrab, recebiam os recursos públicos e repassavam ao MST para alimentar as invasões de propriedades privadas. A propriedade privada é um direito intocável e nós temos que respeitar a Constituição. Só para deixar mais claro, o que o senhor está propondo aqui, então, é a redução das áreas de preservação ambiental para destinação de parte delas à agricultura. É isso que o senhor está propondo? Não, em forma alguma. Nós temos que preservar ambientalmente e temos que, inclusive... Você está falando que é pequena o percentual de terras do país. Temos uma grande área que ainda não é produtiva. E temos a área da preservação ambiental. São duas coisas diferentes. E nós temos no nosso Código Florestal dispositivos que nos permitem, inclusive, remunerar os serviços de preservação ambiental, como ocorrem em outros países. Florestas negras, por exemplo, na Inglaterra, na Alemanha, em outros países, a remuneração pela preservação ambiental. Nós poderíamos chamar isso de imposto de preservação. É mais rentável para o proprietário preservar a mata do que derrubá-la para plantar. Isso é possível fazer. Eu estou querendo entender a proposta do senhor. O senhor está propondo o aumento das áreas destinadas à agricultura. E o senhor mencionou o fato de que há uma quantidade grande de terras hoje destinadas à preservação ambiental. Então, como é que se dá essa ampliação de terras para a agricultura? Uma coisa não trabalha contra a outra. Nós temos extensas áreas de pastagem, por exemplo, que podem ser transformadas em áreas para a agricultura produtiva e, evidentemente, preservando o que deve ser preservado. Nós temos um código florestal que deve ser respeitado. Nós não vamos, de forma nenhuma, avançar sobre áreas de preservação. Nós já temos a definição legal do que é área de preservação e do que é área de produção. Tá. E temos área suficiente para produzir muito, para produzir o que o mundo exige. E nós vamos produzir certamente, porque a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro, será a força motora do nosso desenvolvimento nos próximos anos, agregando valor à economia, com a agroindústria, com o processamento industrial dos produtos primários, expandindo as nossas exportações, desmistificando essa tese de que é difícil exportar, avançando para as cadeias globais de produção,
possibilitando ao pequeno e médio também exportar, porque hoje só grandes tradings exportam produtos agrícolas. Senador, só para encerrar essa parte da agricultura, me parece que São Paulo quer entrar também, a Cristina ali está fazendo sinal, né? Mas o fato é que está em discussão no Congresso esse projeto dos agrotóxicos, de maneira bastante sucinta. O senhor é favorável à mudança das regras atuais para facilitar a utilização de agrotóxicos no Brasil? Sim ou não? Não, eu acho que nós temos que fiscalizar a aplicação dos agrotóxicos. Sabemos que todos os países do mundo aplicam, Canadá, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Não há como produzir sem utilizar agrotóxicos. Agora, nós temos que fiscalizar e orientar a correta aplicação do agrotóxico e estabelecer uma fiscalização rigorosa. O senhor não respondeu se é a favor do projeto que está em discussão. Eu não conheço o projeto está na Câmara, não chegou ao Senado. Se ele avança, se ele moderniza, seria eu a favor. No entanto, me parece que não é isso que ocorre. Nosso tempo realmente está ficando bem reduzido, mas a gente ainda tem alguns temas. O Edson Sardinha está querendo fazer mais uma pergunta. No seu plano de metas, o senhor fala de uma ocupação integral da Amazônia, né? O que é isso? O que isso significa? É o avanço da fronteira agrícola para a Amazônia ou não? Não, a integração da Amazônia se dará por uma infraestrutura mais adequada. Aliás, no Brasil nós temos que trabalhar em parceria com outros países que já utilizam de satélites para a interatividade. Você falou da Amazônia, eu me lembrei que tem, por exemplo, a hidrovia do Rio Madeira, que precisa do aprofundamento em determinados setores para que possam passar embarcações de maior porte, nesse transporte, no escoamento da produção, da forma mais correta e barata possível. E também a questão da violência que ocorre, exatamente porque não há interatividade, não há comunicação. Então, nós imaginamos que para essas áreas longínquas do país, se nós trabalharmos com satélites, nós poderemos levar esse serviço da internet, a interatividade, com maior eficácia e, obviamente, isso tem resultados econômicos, sociais, culturais e de segurança pública. Em relação à Amazônia, provavelmente você verificou o tema da integração, porque nós achamos que é preciso trabalhar com o transporte intermodal. A Amazônia reclama muito de determinadas rodovias paralisadas há tanto tempo, exatamente em função de discussões de natureza ambiental, né? Há, por exemplo, de Manaus a Porto Velho, se não me falha a memória, uma rodovia que está parada há anos. A integração da Amazônia a que nos referimos se dá exatamente no setor de infraestrutura do transporte multimodal e não de avanço da produção sobre a área preservada, porque ela é intocável. Olha, gente, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer imensamente a presença do candidato, que eu acho que teve tempo para explicar vários pontos do seu programa de governo, esclarecer várias posições. Algumas coisas, sem dúvida. Infelizmente, nunca o tempo é suficiente para tratar de assuntos tão complexos, né, como é o país que a gente tem nesse momento tão importante. Mas agradeço enormemente a gentileza, agradeço a participação do Silvio Costa, do Congresso em Foco, do Edson Sardinha também, do Congresso em Foco. Lembrando que daqui a pouco a gente volta direto lá de São Paulo com a Mara Luque e o Antônio Tabet, entrevistando o candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Antes da gente encerrar, só um esclarecimento sobre aquela informação que estava na pergunta do Tabet, que o candidato questionou. A informação que o candidato questionou sobre os seguidores fakes, o estudo é verdadeiro, foi feito por uma organização chamada Internet Lab. Exatamente, integrada por 3 petistas, com uma amostragem diminuta e é uma mentira deslavada. Não, eu sei, mas a gente só está deixando claro que o estudo foi feito. Pode explicar, mas não justifica. A explicação não justifica, isso é uma ofensa, é uma agressão que eu repilo. Claro. É uma agressão que eu repilo. Eu entendo com certeza a sua posição. Eu não estou na política para ser agredido. Eu só quero que fique claro que nós não inventamos o estudo. Eu entendo, o senhor está dizendo, os autores do estudo são 3 petistas. Não, o jornalista que perguntou trouxe um lixo para um debate sério. Bom, mas enfim, só para ficar claro que o Antônio Tabet não inventou. Esse estudo foi feito por Internet Lab, usando uma ferramenta que é usada Só que ele não usou o esclarecimento que foi oferecido pela minha assessoria. Só usou um lado da questão.
Não, nós não É recebemos por isso que eu digo, eu da sua jamais vou assessoria. processar um jornalista, mas isso não significa que o jornalista é sempre sério e Claro, correto. que bom que o senhor tem essa posição em relação à liberdade de expressão, como já dizia o Thomas Jefferson, né? Mais importante uma imprensa livre do que um governo, mas enfim. Só para ficar bem claro que o Antônio Tabet não inventou que existe esse estudo, ainda que o senhor o questione, que foi feito por 3 petistas. Mas isso já foi esclarecido. Mas, enfim, só traz pra um dizer... café requentado, que já acabou. Mas Vamos estudo olhar o existe. Brasil de frente com seriedade, com responsabilidade. O país não merece isso mais. Tá, só para terminar, esse estudo foi feito usando uma ferramenta desenvolvida pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Mais uma vez, compreendendo a sua indignação, agradeço a sua participação. Muitíssimo obrigada, mais uma vez, aos nossos patrocinadores e especialmente a você que nos acompanhou até agora. Não sai daí, fica ligado, porque daqui a pouco tem Guilherme Boulos, do PSOL, em São Paulo, com Mara Luque e Antônio Tabet. Muito obrigada. O senhor entende isso? Não, pode ser claro, eu entendo. Quem são esses 3 petistas? Eu não sabia desse estudo, não sabia. Esse estudo foi esclarecido já, agora o sujeito traz isso de volta, tem tanta coisa importante como se fosse as coisas da velha política. Na velha política nem existia isso, isso é coisa nova, moderna. Mas eu acho que é bom, só que eu vou reagir sempre. Sim, com certeza, com certeza. Vamos para a EBC agora? Senador, muitíssimo obrigada por sucesso. Obrigado, viu? Na sua campanha. Desculpa, mas... Não, só está certo.